Bem-vindo ao nosso canal de estudo semanal da Bíblia e estamos para dar sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. Bem-vindo e vamos pegar a lição, a Bíblia, a caneta e as anotações você poderá fazer, se julgar necessário, se algo novo surgiu para você no comentário desta lição. O verso para memorizar está no livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A nossa lição número 4 tem por tema Como Deus nos resgata. E a lição vem falando de um resgate. Mas você se pergunta, resgate de quê? E para quê? Nós fomos noticiados no ano de 2010 sobre o maior resgate da história do Chile, onde 33 mineiros eles ficaram 17 dias numa mina e aquela notícia correu o mundo e todos ficaram sabendo do maior resgate que aconteceu no Chile. Mas a lição vem nos falando através da carta de Efésios. Paulo nos oferece em Filipenses capítulo 2, em Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 10, ele nos mostra a maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos, porque envolve o esforço de um Deus amoroso para redimir, para salvar a humanidade. E o texto central está no livro de Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10. A lição de domingo tem como título Mortos e Enganados por Satanás. Nós vamos fazer a leitura do texto de Efésios para melhor compreensão. Efésios 2:1 começa falando o seguinte: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhamos conforme o curso deste mundo, conforme o principado das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então a lição de domingo vem falando que nós éramos mortos e enganados por Satanás. E a primeira pergunta diz assim: qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? Nós vimos aqui na leitura de que sem Cristo nós estávamos mortos espiritualmente, em nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo e sob o domínio de Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vale lembrar que quando Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, eles cometeram pecado e entraram então numa condição de morte espiritual, que passou a todos os homens. Então todos nós já nascemos pecadores. Temos a natureza pecaminosa em nós. E se Jesus não entrar em ação, se nós não aceitarmos esse plano divino em Cristo Jesus, nós continuaremos mortos espirituais. E qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? Pela graça, mediante a fé, Cristo nos deu vida e salvação dessa morte espiritual. Então, éramos mortos espirituais e Jesus nos deu vida. E para eu ter essa vida, eu preciso aceitar o que Jesus fez por mim. Eu preciso aceitar esse plano de resgate do céu em meu favor. Paulo enfatiza que somos salvos pela graça. Isso é obra
de iniciativa divina. Nós somos salvos mediante a fé. Deus oferece a graça e eu preciso estender a minha mão para receber esta graça. Isso pela fé. Paulo traz o conceito também aqui, que nós temos que compreender duas condições que ele identificou aqui neste texto. Primeiro são duas forças, aliás, melhor dizendo, são duas forças externas que dominaram os efésios no passado e que também nos dominaram quando nós andávamos em desobediência a Deus. A primeira condição aqui que ele traz é sobre o curso deste mundo. Os costumes deste mundo são as forças externas. Primeiro, o curso deste mundo, que envolve os costumes e comportamentos da sociedade, que é o estilo de vida contrário à vontade de Deus. E a outra força externa que Paulo traz aqui na lição é descrita como sendo a pessoa de Satanás. Então, nós convivemos com duas forças externas. As forças dos cursos deste mundo, que são os costumes e comportamentos da sociedade, e também Satanás em atuação. Por causa da graça de Deus, nós não precisamos morrer em pecado, mas nós precisamos morrer para o pecado. A lição de segunda-feira tem como título Iludidos por Nossos Desejos. E esses desejos compreendem, como nós falamos aqui, as forças internas, que é a natureza pecaminosa. O que Paulo quis dizer ao afirmar que seus ouvintes tinham sido por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem intervenção divina, a existência é dominada não apenas pelas forças externas, mas também pelas forças internas, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como filhos da desobediência, aqui 1 Pedro 1,14 nos diz que como filhos da desobediência, não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, quando nós não tínhamos conhecimento de Jesus. Separados de Deus, os efésios seguiam os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos. Quando nós também não conhecíamos a Deus, o plano de salvação, nós também vivemos separados de Deus, seguindo os ditames do nosso coração, vivendo atraído por estas forças internas do curso deste mundo. E isso deve nos levar a uma reflexão pessoalmente, a natureza do pecado e as suas consequências. O velho homem não deve mais dominar o crente, que através do poder de Cristo pode deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em Cristo nós somos libertos. Nós somos libertos do poder do pecado e não da presença do pecado. Porque as forças externas, Satanás e o mundo, embora Satanás esteja vencido, eles ainda estão em ação neste mundo. A lição de terça-feira, ressuscitados e exaltados em Cristo. Todos os discípulos, aqui Paulo começa falando que todos os discípulos de Cristo tiveram um passado que não mais interessa. Porque hoje nós temos um futuro que nos importa. Um futuro que nos importa porque Jesus trouxe para nós vida. Em que sentido os crentes participam da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Quando isso ocorre? Efésios 2, de 6 a 7, traz os textos. E respondendo a esta pergunta, eu coloquei o seguinte: em que sentido nós participamos da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Isso ocorre quando aceitamos Cristo como Salvador. A vitória de Cristo sobre as forças do mal e sobre a morte passa a ser a nossa vitória também. Quando Cristo se assenta nos lugares celestiais, no trono celestial, no santuário à direita de Deus, é como se nós também estivéssemos lá assentados.
A presença de Cristo lá no santuário é a garantia de que nós estaremos lá também pela eternidade com Ele. Amém? Filipenses 3, versos 13 e 14 diz que: mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Nós temos um passado? Temos sim, mas esqueçamos. Corramos com os olhos no prêmio que o Senhor já nos concedeu. Hoje, aqui em Cristo Jesus, a vitória sobre o pecado e o prêmio da vida eterna materializado quando Jesus voltar. Tenhamos isto em nossa mente, que o passado ficou para trás, mas nós temos um futuro glorioso, porque Cristo já nos garantiu. Se nós permanecermos com Ele, nós receberemos esse prêmio para a glória de Deus, porque somos herança de Deus, temos valor para Deus. Jesus nos comprou, nos resgatou com a sua vida, para que nós tivéssemos esta oportunidade de estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Quarta-feira tem como tema abençoados para sempre por meio da graça. O que é graça? Graça é um dom imerecido. Graça é graça. É importante para nós, como crentes, entender uma verdade profunda do Evangelho. Nunca nos formaremos na escola da graça. É comum as cerimônias de formatura, desde o jardim da infância até um pós-doutorado. São cerimônias que se conquistam, mas nós nunca nos formaremos na escola da graça. Nunca haverá uma celebração de um doutorado em graça, nem ficaremos isentos da necessidade da graça. Porque a graça é algo imerecido. A graça é um dom de Deus. Graça é de graça. Paulo traz para nós aqui os seguintes conceitos ainda dentro deste assunto da lição de quarta-feira. O princípio do plano divino para todos os tempos, tempos passado, presente e futuro, é o princípio da graça. O maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério de amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar. Ellen White nos diz aqui que levará toda a eternidade para o homem entender o plano da redenção. Tanto o homem quanto os anjos. Nós passaremos a eternidade e será o nosso objeto de estudo, o plano de redenção. Nós entenderemos linha após linha, um pouco aqui, um pouco ali. Nós teremos a eternidade para entender, para compreender que amor tão grande é este, que se fez, que se materializou para nos resgatar da morte eterna, da perdição eterna. A lição de quinta-feira diz: salvos por Deus. Efésios 2, de 1 a 10, nós lemos essa passagem, mas aqui tem uma ênfase nos versos 8 a 10, que diz o seguinte, no verso 8: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vocês mesmos, isso é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Paulo traz alguns pontos nesses dois últimos versos de Efésios 2. Primeiro, Paulo destaca que nós somos salvos pela graça, somente pela graça. Não somos salvos pela fé. Nós recebemos a salvação pela fé. A graça vem como um presente e nós estendemos a mão da fé, para receber este presente que é a graça. Não recebemos a salvação pelas obras, porque não temos do que nos gloriar. Nós não temos méritos, nós não merecemos nada. O amor de Cristo por nós, a misericórdia e a bondade de Deus por nós, nos salvou e nos salva. Então, nós não recebemos a salvação pelas obras, de maneira nenhuma.
recebemos pela fé. E até a fé é um presente de Deus. Nós somos transformados para praticarmos boas obras. Estes versos de 8 a 10 envolvem dois conceitos importantes da nossa salvação. Somos justificados porque Cristo nos aceita como somos e nos transforma naquilo que Ele deseja. E traz o conceito da santificação. A santificação é um processo que envolve a nossa vida diária. A santificação é um processo que ocorre mediante a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vai nos moldando, o Espírito Santo vai nos regenerando, o Espírito Santo vai nos transformando, dia a dia, para sermos pessoas melhores do que fomos antes. E Paulo documentou que a salvação dos crentes não ocorreu por causa do bom comportamento ou das qualidades agradáveis deles. Antes, nós estávamos como espiritualmente mortos. Nós éramos pessoas mortas. Nós éramos condenados à morte eterna. Éramos filhos da ira, destinados ao juízo eterno, à perdição eterna, mas a graça nos alcançou. Éramos inimigos do Deus verdadeiro e caminhávamos em direção ao juízo divino. Na misericórdia e no amor, Deus age em favor de cada um de nós. Deus pretende exibir sua graça para conosco, em Cristo Jesus, por toda a eternidade. Por isso que o plano da redenção será o objeto de estudo por toda a eternidade. E a lição vai concluindo falando o seguinte, que a história dos Efésios não é apenas a história dos crentes do primeiro século. A história dos Efésios é a nossa história também. O plano divino de resgate continua em ação. Os esforços de um Deus amoroso continuam em ação para salvar a humanidade. Este plano é real. Estes esforços são reais. Esta vontade de salvar o homem é real e urgente, porque Deus deseja salvar até o último homem. Que resposta você dará a este plano de resgate? Jesus está voltando. Se você continua morto espiritual, se permita ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. Se você continua morto espiritual, estenda a mão da fé em direção à graça e receba esse pacote de salvação, para que você seja justificado e santificado e ande em novidade de vida, para que o velho homem morra e renasça uma nova criatura, com novos desejos, com novos pensamentos, e faça parte deste grupo de salvos que assentarão com Jesus ali por toda a eternidade. Que resposta você dará? O plano continua em ação. Jesus tem pressa de voltar, mas ele ainda espera você. Ele ainda espera tantos outros que continuam mortos espirituais. O plano de resgate de Deus envolve até o último homem. Eu não sei se esse último homem é você. Eu não sei se esse último homem ou mulher é você. Que resposta você dará? Que o Espírito Santo, que está à nossa disposição, continue tocando o teu coração e você incline-se para este Espírito em resposta a este plano de amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor também me ajude a permanecer trilhando este caminho de resgate que Ele fez na minha vida. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor é bom, porque a salvação está à nossa disposição. Que estendamos a mão da fé em direção à graça salvadora de Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.